Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao meu canal Dragon Ball Forever. E bom galera, no vídeo de hoje eu vou estar apresentando para vocês: e se os Saiyajins tivessem agido em conjunto, teriam evitado a destruição do planeta Vegeta? Quer saber o que aconteceria? Se você curtiu o tema, já deixa o seu Kamehameha no like e não se esqueça de comentar depois de assistir o vídeo, já que você é um fã apaixonado sempre por Dragon Ball. Então pegue sua pipoca e vamos começar. Bom galera, se os Saiyajins tivessem agido em conjunto, possivelmente teriam evitado a destruição fatal do planeta Vegeta? Bom, essa pergunta não é tão fácil de responder assim não, mas se formos considerar alguns fatores, pode-se chegar a uma resposta. Vamos lá. Bardock foi o único Saiyajin lúcido da possível destruição do planeta Vegeta, e o que prova essa clareza mental dele em relação a isso é a sua atitude em salvar o Goku. Quando escurecer, vou roubar uma cápsula. Vamos mandá-lo para outro planeta. O quê? Não está falando sério? Estou sim, eu tô falando sério. Enviando ele para a Terra. Na história do filme, da primeira versão da história do Bardock, mostra essa clareza, e posteriormente no filme canônico do Broly. Mostra também que o Bardock tinha essa consciência em relação à possível destruição e ação do Freeza. Mesmo o pai de Goku tendo essa clareza, os Saiyajins que estavam à sua volta não ouviram e não lhe deram atenção às suas palavras em relação a isso. Ele teve que agir sozinho, justamente por isso. E isso é o que mais causou impacto na galera nessa história toda. É você, Kakaroto! Pois ele luta para salvar seu planeta sozinho, sendo completamente ignorado, até ridicularizado, como vimos em ambos os filmes. Inclusive, ótimos filmes. Muitos não sabem, mas o filme da primeira versão do pai de Goku não foi feito pela Akira Toriyama. Apesar de sua opinião ter sido muito positiva em relação a esse filme, que realmente foi um sucesso muito pertinente, que inclusive marcou e inspirou a história canônica do Akira em seguida, para a história do Bardock de forma canônica. Inclusive, comenta aí se você sabia disso ou se achava que o Akira que tinha feito mesmo. Enfim, essa indignação também dá abertura a essa pergunta e essa dúvida, que é o título e o assunto principal desse vídeo. Se os Saiyajins tivessem agido em conjunto, teriam evitado a destruição do planeta Vegeta? Bom galera, a resposta é sim, e eu vou detalhar e explicar o porquê desse sim. Bom galera, a gente sabe que a união faz a força, e com essa frase vamos usar um exemplo sutil, uma analogia fora do Dragon Ball, para responder essa pergunta. Imagine que um carro acaba a gasolina e precisa ser empurrado. Aí uma pessoa empurra sozinho este carro específico, mas o carro nem se mexe. Aí a pessoa decide pedir ajuda, aí outra pessoa se coloca na situação e decide ajudar. Aí esse carro, que nem estava se mexendo, já passa a se mexer um pouco. Aí como a intenção é levar o carro até um local apropriado e o carro precisa ser empurrado de verdade e se locomover em demasia, nessa situação aparece mais uma pessoa para ajudar. Aí já são 3 no total, e essas 3 pessoas conseguem empurrar o carro de forma positiva. Aqui já conseguimos ver que quando a pessoa estava empurrando o carro sozinha, ele nem se mexia. Depois de ter conseguido ajuda, ele conseguiu ser empurrado e se locomover. Aqui é um exemplo claro e simples de que a união faz a força. Agora vamos sair dessa analogia e voltar para o nosso querido Dragon Ball. E vamos colocar a seguinte situação: ao invés dos Saiyajins duvidarem do Bardock em suas declarações e teorias e intuição, eles tivessem concordado com ele e se unissem a ele. Só com essa atitude tudo muda nessa história, e abre um leque de contingências para evitar a destruição do planeta Vegeta. Eles poderiam se unir e fugir para outro local. Isso evitaria a morte dos Saiyajins, já que o objetivo do Imperador era destruir os Saiyajins, em específico, destruir o planeta vazio não ia ser vantajoso e ele poderia desistir dessa ideia, já que sua vontade era acabar com a sua dúvida paranoica em relação aos Saiyajins, e a falta deles no planeta evitaria a destruição por isso. Não ia fazer sentido destruir sem os Saiyajins lá. E também poderia rolar a possível situação: os Saiyajins, apesar de serem fracos em relação ao Freeza, se eles se unissem e agissem de forma estratégica, poderiam fazer um estrago no Freeza. Eu não diria nem matar ele, mas poderiam pelo menos evitar aquele ataque, talvez. Se eles se transformassem em Ozaru e fossem todos atacar o Freeza de uma só vez, impediria ele de realizar seu ataque. Por mais que sejam mais fracos que o Freeza, a união faz a força. Se eles se unissem, eu acredito que poderia sim agir contra o Freeza, e ele não estava utilizando nenhuma transformação nesse momento específico citado. Então talvez poderia causar um dano enorme no Imperador. E depois fugirem para outros planetas, ou tentar derrotar o Freeza de qualquer jeito. E isso seria bem possível, se a maioria dos Saiyajins sobrevivesse e treinasse, sabendo do medo do Freeza, eles passariam a manter o foco e obter o Super Saiyajin temido pelo Freeza, que nessa época era retratado como lenda. Com certeza eles iriam obter o Super Saiyajin e posteriormente derrotar o Freeza. Então, nesse caso, a união realmente faria força, mesmo que seja em longo prazo a derrota do Freeza, com essa atitude e nesse cenário dessa hipótese. Seguindo a mesma lógica da analogia citada no vídeo com o carro, se eles se unissem sim, poderiam salvar e evitar a destruição do planeta Vegeta. Bom galera, comentem o que vocês acharam do vídeo e deixem sua opinião sobre a ação do vídeo. E aí, vocês acham que se eles estivessem em conjunto salvariam o planeta Vegeta? Ou tem outra opinião? Comenta aí que eu quero saber a sua opinião. Assim galera, fui!